Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Mais uma possibilidade nesta tarde e noite em que estamos reunidos, tratando de assuntos pertinentes que nos remete ao espírito imortal. Razão fundamental para que observemos o máximo possível, ampliemos os nossos níveis conscienciais, porque são possibilidades de armazenarmos esses conceitos, nos facilitando sobremaneira fazermos escolhas mais favoráveis. Porque a vida, consoante os benfeitores espirituais nos lecionam, será sempre as suas escolhas e as suas consequências. Então, importante que a gente envie esforços para fazê-las da melhor possível, porque aquilo que plantamos, temos consciência plena de que colheremos, né? Então é melhor a gente ficar esperto sobre esse assunto. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória. A nossa querida Noemília Faquinello vai nos dirigir na reflexão tratando deste assunto crucial, que é a família, né? Importante que a gente, então, amplie as nossas percepções. Vamos orar. Pai da vida, força criadora de todos nós, filhos vossos que somos, projeções do vosso amor infinito, desde criados simples e ignorante, com a perspectiva fatal de da perfeição relativa chegarmos. Compreendemos perfeitamente agora que despertamos essa estrutura evolutiva imposta a todos nós na busca da felicidade tão sonhada. Razão, mais uma vez, Senhor, que buscamos no vosso coração magnânimo a força e a coragem para que possamos introjetar em nós estes sentimentos maiores para lograrmos êxito na proposição. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, que a inspiração esteja com a expositora e que saibamos mais uma vez valorizar a assertiva de trabalharmos nas vossas leis sábias e justas para acelerarmos o nosso processo de redenção. Que assim seja, Senhor. Como Noemília vai tratar da família, esse laboratório extraordinário do espírito imortal, separamos uma mensagem do benfeitor Emmanuel no seu livro Fonte Viva, publicado em 1956, psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. A lição 157, Crianças. O benfeitor comenta um versículo do Evangelho: Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Mateus 18:10. Comenta o benfeitor: quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Esse texto é de 1956. Não parece, né? Não desprezes, pois, a criança entregando aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem.
Lembramo-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno. De vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Tanta coisa para falar, mas a nossa Noemília vai nos iluminar um pouco mais ainda a respeito dessa questão. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe e nos envolva nesses momentos de reflexão. Mas antes de iniciarmos a minha fala, eu vou fazer um pequeno comentário sobre essa foto. Essa foto é da minha família, e depois me vi a ideia de falar sobre a família, também me surgiu a ideia de homenagear meus pais, que são esses. Essa foto já faz 10 anos que a gente tirou, foi quando eles fizeram 50 anos de casado, bodas de ouro, e este ano nós estamos se preparando para festejar as bodas de diamante, 60 anos de casados, meus pais. Como são incansáveis trabalhadores espíritas há mais de 50 anos, foram alicerce, podemos dizer, do espiritismo aqui em Cascavel, enquanto o espiritismo ainda gatinhava nos momentos de dificuldades, até hoje, trabalhadores, e também esteio da nossa família e do movimento espírita. Então, por eles sempre estar me acompanhando, sempre estar junto nas tarefas, na nossa casa, eu resolvi colocar essa foto e fazer esse comentário, agradecer a Deus, né, por ter essa misericórdia divina, por ter esse privilégio de estarmos comemorando 60 anos de casado dos meus pais. Então, fica o registro e a homenagem a eles, que merecem muito mais do que isso. Mas, encontrar uma família legal. Essa foi a resposta de um menino a um repórter de televisão, quando ele entrevistava moradores de rua, perguntando qual era o sonho, o desejo para o ano que se iniciava. E o menino disse, então, encontrar uma família legal. Mas esse sonho deste menino não reflete apenas o desejo desses chamados meninos de rua, problema tão sério na nossa sociedade, mas também de muitas criaturas, de todos os níveis sociais, que em conversas reservadas revelam a frustração com a família que pertence. Também tendo este sonho de uma família unida, saudável, enfim, uma família legal. O dia a dia nos revela, através da mídia, de conversas, né, a grande quantidade de conflitos, né, familiares, envolvendo, sem distinção, todas as classes sociais, desde a Luísa Brunet até a Dona Maria lá, da favela, que nos mostra a dificuldade de relacionamento. Se nós fizermos aí uma pesquisa, então, nos nossos tribunais, nas varas de famílias, nós vamos ver, então, uma imensa quantidade de processos, de litígios, envolvendo a família. Pais contra filho, filho contra pais, esposa contra esposa e vice-versa. E a pergunta que fica é a seguinte: por que as relações familiares são tão difíceis? Por que tanto desentendimento no núcleo familiar, já que na teoria seria o lugar da harmonia, do amor, do aconchego, da proteção? E aí as pessoas se questionam. Mas falar da família na visão espírita é falar em espíritos em processo de evolução. Falar para que a família é a primeira célula da sociedade, que é o primeiro núcleo social, que é a primeira escola do indivíduo, isso nós sabemos. Mas a doutrina espírita vai mais longe. Ela amplia, aprofunda todos esses ângulos e nos mostra quem verdadeiramente são os componentes de uma família. Pai, mãe, filhos. E por quê? E para que estão juntos, unidos, num contexto familiar. A sociedade é feita de indivíduos, que nada mais são que espíritos, criados por Deus,
simples e ignorantes, mas destinados todos à perfeição, ainda que relativa. Ora, se os indivíduos são de origem divina, a família também é. E por não se conhecer ou se entender essa origem divina da família, o que nós vemos no dia a dia é as reclamações recíprocas. O filho reclama dos pais. Onde fui arranjar pais tão caretas, tão pobres, tão ignorantes? Vocês me inventaram, não pedi para nascer, vão ter que me engolir. A esposa reclama do marido. Como fui casar com um traste deste? Só pensa nos amigos, nas festas, futebol. E o marido? Onde que eu estava com a cabeça para casar com uma chata dessa? Só pode ser feitiço. Para nós espíritas é o karma, né? E os pais reclamam dos filhos. Como que eu pude ter filhos tão mal criados, tão mal educados, tão problemáticas? Por quem será que puxou essa criatura? Como é diferente dos seus irmãos? Onde que eu errei? Onde que eu falhei na educação? E aí, as lamentações, as reclamações são frequentes. Então, pelo comportamento da maioria das criaturas, nós percebemos que a maioria acha que a família é obra do acaso. E se não é, se é ordem divina, Deus é injusto, é tendencioso, arbitrário, porque me obrigou a estar nessa família, ter esse pai, essa mãe, esses irmãos. Mas nós sabemos que na obra de Deus não há e não pode ter acaso. E aí Emmanuel vai nos dizer o seguinte: temos no Instituto Doméstico uma organização de ordem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Neste livro, Vida e Sexo. Então, sendo de origem divina, tudo que Deus faz é perfeito. Como explicar, então, todas essas diferenças? Como podemos compreender melhor e resolver as nossas diferenças, os nossos problemas familiares? Cada ser é um indivíduo em processo de evolução. O princípio espiritual junto com o princípio material, e aí cada espírito é uma individualidade, um ser independente, herdeiro de si mesmo e responsável por tudo aquilo que desenvolveu em si, tanto de bom como de ruim. Quando Jesus de Nazaré teve aquele célebre encontro com Nicodemos na calada da noite, o doutor da lei, Jesus vai dizer que o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. E Jesus aí ele toca numa realidade muito nossa. Khalil Gibran Khalil, ele vai dizer que a criança nasce através de nós e não de nós. Ou seja, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, depois da sua jornada terrena. Não sei, num contexto geral, vem do mundo espiritual e retorna para o mundo espiritual. Mas foi Allan Kardec. Allan Kardec, com a sua peculiar lucidez, que trouxe luz, razão, né, para o nosso entendimento a respeito dos conflitos domésticos. E Kardec, então, vai dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, a fim de fazê-lo progredir. Lembramos da mensagem inicial. Então, Allan Kardec aqui, ele vai ratificar aquele ensinamento de Jesus, quando disse que o Espírito sopra onde quer, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Pois o Pai não gera o Espírito do Filho. Não sabe quem é aquele espírito, aquele ser que está ali chegando no seu lar, nos seus braços.
Ele apenas fornece o corpo físico, mas cumpre-lhe ajudá-lo no seu desenvolvimento moral e intelectual. Então, a criatura, o ser, ao nascer na Terra, ele herda o corpo dos seus pais, sofre a influência da matéria. Não é fácil o espírito estar vinculado a esse corpo, preso a esse corpo. Se não sofresse influência, nós não precisaríamos estar aqui. Então, ele sofre influência do corpo, do meio onde nasce e vai viver. Mas sempre é livre nas suas decisões, cedendo, né, sempre as influências que mais vão se afinizar. Então, cada existência terrestre, cada retorno a este mundo físico é uma valiosa oportunidade de progresso, pois nós temos uma riqueza de experiências durante essa existência terrena e diversas oportunidades para nosso progresso. Então, partindo, pois, do processo reencarnatório, que é a condição sine qua non do progresso do espírito, nós compreendemos que a nossa parentela espiritual, ela remonta a existências anteriores. Então, vamos imaginar um espírito nas suas primeiras encarnações, que podem ser muitas, já com alguma razão, um livre-arbítrio mais ampliado, vivendo em família, né? Reencarnando e desencarnando várias vezes. Durante essa sua trajetória de encarnação e reencarnação, ele vai conviver com várias pessoas, em vários núcleos familiares, porque cada vez que encarna, nós encarnamos de um pai e de uma mãe. E nessa sua trajetória, nessas existências, vão criando liames, uniões entre os espíritos, entre aqueles seres que comungam da mesma família. Algumas dessas relações foram simpáticas, harmoniosas, tranquilas, outras conturbadas, com dificuldades, e outras até indiferentes. E Kardec, então, vai continuar dizendo: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes mais próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, em determinadas famílias se unem espíritos simpáticos, que se unem pela afeição. É fácil de nós reconhecermos. São famílias harmoniosas, famílias tranquilas, que se amam, né? Que vivem bem. É óbvio que durante a nossa trajetória, ninguém é santo, todo mundo tem dificuldades, todas as famílias têm, mas superam com equilíbrio, com amor, essas dificuldades. Mas sabemos que na nossa sociedade não é tudo assim. Então, Kardec continua. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, esses espíritos estranhos ou que têm antipatias anteriores, essas famílias onde tem esse mútuo antagonismo, as divergências, as rivalidades, enfim, são as famílias mais complicadas. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele classifica as uniões em 5. Ele vai dizer que existem as uniões provacionais, sacrificiais, afins, transcendentais e acidentais. O que é uma união provacional? A união provacional é quando dois espíritos que têm compromissos do passado, rivalidades, diferenças, que precisam vir juntas para se reajustar, reparar os erros, se perdoar, se reconciliar. Então, planejam no mundo espiritual uma encarnação no mesmo núcleo familiar para acertar essas arestas. E que constitui a maior parte das uniões terrestres. As sacrificiais. Sacrificiais é quando um espírito mais evoluído se propõe a vir no mesmo núcleo familiar do que um espírito mais inferior, mas que tem afeição para ajudá-lo a progredir.
É aquele casal que um dos dois é aquela criatura calma, trabalhadora, abnegada, determinada, bondosa, e o outro é o oposto. Muitas vezes, não sei como aquela fulana ou beltrana consegue aguentar aquela criatura. Às vezes abandona a família, vai embora, volta. Então, essas são uniões sacrificiais, quando o espírito mais evoluído se propõe a esse sacrifício para ajudar esse mais inferior, através do exemplo, do carinho, da benevolência, para que essa alma desperte. Afins são consolidar afetos. Então, duas criaturas que já são afins, já têm os mesmos sonhos, objetivos, se unem para continuar a sua jornada. Transcendentais são quando dois espíritos já mais evoluídos se unem para realizar algo aqui na Terra, um trabalho no bem, o que é muito raro no nosso planeta, mas existe. E acidentais, já vai dizer assim, é um acidente. São duas almas que não têm nada de antecedentes no passado, mas, conforme o livre-arbítrio, num momento de atração física ou de uma atitude inconsequente, acabam se envolvendo, muitas vezes tendo um filho. São uniões que até podem dar certo, se as criaturas são equilibradas, ou às vezes se dissolvem. Pouco tempo depois, cada um toma o seu rumo. Então, todos nós já passamos, iremos talvez passar por algum desses tipos de uniões aqui na Terra. Aí, Emmanuel também vai nos dizer, comumente, chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamente melhoria. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então, seja um casamento provacional, seja um casamento sacrificial, eles vão ser casamentos difíceis, casamentos problemáticos, que vai exigir muito dos envolvidos, mas sempre muito bem assessorado espiritualmente, apoiado pela espiritualidade maior, que ajuda essas criaturas nessas dificuldades. Então, quando as criaturas têm essas dificuldades, não esquecer que sempre, por mais difícil que seja a situação, nunca estão sozinhas. Também vai nos dizer André Luiz no nosso lar. Na fase atual evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, bom, diz aí, a maioria dos matrimônios, das uniões, são de resgate, são provacionais, porque nós chamamos para junto de nós aqueles que nós prejudicamos no passado, que levamos muitas vezes ao desequilíbrio e temos obrigações com ele. Fugir do casamento, da união, para se isentar dessas dificuldades, é recuar do resgate, do reajuste, do compromisso assumido no mundo espiritual. Mas é recuar, porque um dia nós teremos que nos acertar com a justiça divina. E aí, como nós, os espíritos, evoluem conforme a nossa vontade, conforme o nosso livre-arbítrio, evidentemente que todos esses espíritos que nós já nos relacionamos nas nossas existências passadas, uns já caminharam, já estão à frente de nós, outros estão no mesmo nível, e tem aqueles que ainda estão em situação inferior. Então, nesse longo tempo, nós convivemos com diversos grupos de espíritos, com diversos espíritos diferentes daqueles que iniciamos a nossa caminhada. Então, a nossa família atual pode ser que nada tenha a ver com
antigos afetos ou desafetos. Ou alguns estão junto de nós, mas com certeza não muitos. Mas nós sempre temos compromisso com aqueles que estamos junto. E aí Kardec continua. Há, portanto, duas espécies de famílias. Há famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Famílias por laços corporais. É as famílias, os parentes de carne, a família consanguínea, pai, filhos, irmãos. Mas a família carnal, ela não necessariamente, ela cria os laços espirituais. Não cria liames espirituais. Porque não raro nós podemos observar na nossa sociedade famílias que simplesmente já aqui mesmo, ainda encarnada, se dissolve, um vai para um lado, outro vai para outro, não se conversam, nem tem notícia um dos outros. Então, estão separadas já por tendência, por estágio evolutivo, por aptidões. Não tem esse liame, não tem essa união. Então, a ligação, quando é apenas corporal, ela pode ter esses constrangimentos, porque são duas almas, dois espíritos que se acertam no mundo espiritual para vir caminhar junto aqui na Terra, mas chegando aqui, cada um com o seu livre-arbítrio, não entram em acordo qual o ideal caminho a seguir. Não se entende. Se não tiver esse equilíbrio, a paciência, não se ajustar e não ter a paciência, pode então cair para a rebeldia, para a frustração, transformando o lar, esses lamentáveis dramas que a gente observa todos os dias, de traições, de agressão, de deserção e até de crime. Sandra Borba, uma das suas palestras, no momento de descontração, ela diz assim que havia um espírito muito endividado no mundo espiritual. Daí ele chega no benfeitor e precisava encarnar, disse, olha, então eu vou encarnar lá, pobre, aleijado, sozinho no mundo que eu preciso pagar todos os meus débitos. Daí disse que seu anjo olhou para ele e falou assim, não, calma lá, você vai encarnar numa família normal da Terra, porque Jesus já disse, onde tem um ou dois juntos, lá eu estarei para separar as brigas, diz ela. Por quê? Porque dificilmente, quando estão um grupo de pessoas unidas, aqui na Terra, existe toda essa afinidade, toda essa harmonia. Geralmente, as dificuldades de relacionamento são muito. Já a parentela espiritual é diferente. Aí as pessoas se identificam, as mesmas tendências, os mesmos gostos, as mesmas aptidões, estão unidos por simpatias anteriores. Então, Kardec continua. Não são os de consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Então, a família, no sentido espiritual, é constituída por espíritos que mantêm esses laços de afeto, de afeição, antes, durante e depois das encarnações, mesmo estando em planos diferentes. Então, a nossa família espiritual ela vai aumentar no momento em que o nosso círculo de afeições também aumenta. E a encarnação apenas nos separa momentaneamente. Ou parcialmente, porque quando uns encarnam, ou se os outros ficam no mundo espiritual, eles nos apoiam, nos auxiliam, nos sustentam nas dificuldades, se são mais adiantados, orientam os mais atrasados na caminhada terrestre. E ao voltarmos ao mundo espiritual, novamente nos encontraremos como amigos, que voltam de uma longa viagem. Muitas vezes, a gente já falou, pode até encarnar numa mesma família. Então, Kardec continua dizendo, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela
pluralidade das existências. Então, ninguém nasce ou renasce numa família sem ter escolhido, seja por afinidade, seja por expiação ou para realizar tarefas específicas durante a sua jornada terrena. O espírito tem que viver, conviver, trabalhar junto daqueles que necessita, seja para evoluir, aprimorar-se, para reparar os erros do passado ou também para atender programas de ordem superior, realizar algumas tarefas. Kardec, então, vai nos dizer que há, portanto, duas espécies de família. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, que é as espirituais. Fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das diversas migrações da alma. As segundas, corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, sendo a família de uma ordem divina, de uma programação de ordem superior, ninguém tem o direito da deserção da família só porque lá não vai encontrar aqueles que compartilham os mesmos desejos, os mesmos sonhos. Porque é justamente, exatamente nos conflitos, nas dificuldades, é que nós vamos exercitando a paciência, a tolerância, a amizade, a benevolência. Como disse, ninguém pisa no nosso pé, como que nós vamos aprender a ser pacientes e tolerantes? Então, é justamente nas dificuldades que nós, como espíritos, vamos nos burilando. Então, as ligações humanas, elas podem romper-se com a morte, ou antes ainda, quando essas famílias se dissolvem. Mas as que são alimentadas, sustentadas pelas afinidades, por laços espirituais, elas prolongam-se pela eternidade além túmulo. Por isso é muito gratificante nós termos a certeza que jamais nós vamos nos separar daqueles que nós amamos. Estamos encarnados ou desencarnados, sempre estaremos unidos pela afeição, pelo sentimento. Leon Denis, nesse livro, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, na verdade, ele transcreve uma história desse outro livro, que está em francês, que diz assim, conta a história de Maria de Goriot. Diz que ela, uma noite, antes de dormir, ela puxa o bercinho do seu filho, do seu bebê, próximo da sua cama. E aí ela dorme, né? E aí ela acorda com o choro do bebê e vê uma luz muito estranha no quarto. Quando ela acorda realmente, observa, ela vê um homem balançando, debruçado sobre o berço do bebê, balançando e cantando canções de marujo. E aí ela firma a visão e percebe que era o seu marido que estava ali, que havia partido para uma pescaria na Islândia. E aí ela, surpresa, diz: nossa, você já voltou? Cuidado, você vai molhar o bebê. Espera que eu vou levantar e acender a luz. E quando ela levanta para acender o fogo, aquele vulto, aquela luz, ela se esvanece e some. E ela jamais voltaria a ver seu marido, seria a última vez, porque o primeiro navio que chegou de volta, né, da Islândia, trouxe a notícia que naquela noite o navio do seu marido havia afundado e todos os tripulantes, todos que estavam no barco, enfim, tinham morrido. Então, pode ocorrer, sim, que um membro da nossa família espiritual, que não esteja encarnado, tenha assumido uma posição do nosso espírito guardião, de um espírito familiar que sempre nos auxilia aqui no mundo corpóreo. Isso é muito, muito estimulante, porque, vamos imaginar, é muito melhor, é muito mais próximo ter alguém junto de nós que tem essa afinidade, tem esse amor para conosco.
É óbvio que os espíritos evoluídos vão nos atender, vão estar conosco sempre, né? Mas tendo essa afeição, é um sentimento gratificante, uma união de sentimentos. Então, lá no Livro dos Espíritos, questões 774, Kardec vai dizer: os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família, mais apertado, tornam os primeiros. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, nós somos um ser social, nós vivemos em sociedade, ninguém pode viver sozinho. Dependemos sempre um dos outros. E os laços de família ajudam a fortalecer, aumentar os laços sociais. Então, para aprender a amar o próximo, é preciso conviver com ele, estar com ele, relacionar-se com ele, descobrir-se nas alegrias, nas tristezas, construindo, ajudando o outro a construir, auxiliando o próximo e sendo auxiliado. Então, o núcleo familiar é esse espaço de convivência, onde nós vamos aprendendo a esse amor, aonde nós nos unimos com seres por afinidade, por expiação, para reparação, para realizar alguma tarefa no nosso mundo, em benefício do nosso progresso moral. Então, para que esses laços de família realmente tenham um sentido especial, Deus, a sua sabedoria, Ele colocou, tanto nos homens como nos animais, esse algo a mais, um sentido especial para se relacionar com esse grupo pequeno, com o grupo familiar. Que seria dos bebês se não despertasse nas mães todo aquele carinho, todo aquele sentimento, aquela ternura, aquele afeto de sustento, de proteção. Então, como nós ainda somos muito imperfeitos, se nós não tivéssemos esse sentimento a mais que Deus nos coloca no nosso núcleo familiar, que é com o objetivo de despertar este afeto, o que nós poderíamos observar que nós estaríamos abafando, ou estaria muito presente no nosso núcleo familiar, sentimentos de egoísmo, de egocentrismo. Nós também, devido à nossa inferioridade, possivelmente não teríamos toda essa dedicação. Então, esse sentimento especial é um sentimento divino. Que nós podemos dizer que nós ainda temos instintos. Nós somos mais para os instintos do que para o sentimento, que é algo mais nobre. Estamos aqui justamente para buscar, para desenvolver os sentimentos em nós e eliminando esses instintos. E esse afeto especial do núcleo familiar é de origem divina. Mas o que a gente observa na nossa sociedade é, uns dizem, esse é meu filho, é minha família, o resto que se dane. Outros, nem isso. O lar é motivo de guerra, é campo de batalha. E tem aqueles também que não estão nem aí um para com os outros. Então, se nós já tivéssemos o sentimento desenvolvido, o que prevaleceria tanto no lar como na sociedade era o sentimento de fraternidade, de amor. Nós iríamos compreender que nós somos uma família universal. E não haveria essa discriminação, toda ainda essas rivalidades, e nem esses laços de família ainda equivocados. Não que os laços de famílias não sejam importantes, claro que são fundamentais. É eles que vão despertar esse sentimento para nós partirmos para o núcleo maior, para a sociedade. Mas devemos não esquecer que não são os únicos, que devem ser vividos com amor. São eles que vão formar a nossa família espiritual através das existências. Então, estando encarnado ou desencarnado, somos todos espíritos, filhos de Deus. Portanto, somos todos uma família universal. E aí, como nós já tivemos várias existências, a nossa parentela, como eu já me referi, antecede a existência atual.
E aí muitas pessoas se questionam, como será nosso encontro no mundo espiritual com todos esses parentes que nós tivemos? O que receio mesmo é encontrar vários esposos, várias esposas, enfim, no mundo espiritual. Mas o primeiro ponto que nós devemos considerar é que quando nós estamos aqui encarnados, a nossa posição na família é ocasional e temporária. De acordo com a nossa necessidade que temos para evoluir. Isso quer dizer que antes de nós sermos o pai, a mãe, o filho, a filha, nós somos o espírito, o ser imortal, o ser inteligente. E que o sexo e o parentesco são condições apenas necessárias para vivermos aqui nesse mundo físico. O espírito já existia no mundo espiritual. E o que prende os espíritos, ou une os espíritos do mundo espiritual, não é o parentesco, muito menos o sexo, mas sim os laços de afinidade, de simpatia, né? E não o grau de parentesco, muito menos o sexo. Então, jamais vamos nos preocupar de encontrar vários familiares no mundo espiritual. Lá, o que é importante é o sentimento, o que nós vivemos juntos, seja de bom ou seja de ruim, são as lembranças que trazemos. Então, na realidade, a ligação não é parentesco, não é por sexo, mas sim por sentimento. Então, quando nós retornarmos ao mundo espiritual, provavelmente sim, vamos encontrar vários familiares, mas aqueles que nós temos afeição, onde a afeição é verdadeira, é recíproca. Porque estando aqui ou estando lá, nós sempre vamos estar ligados por esses laços de afinidade. A dificuldade que a gente tem de entender essas coisas é porque nós achamos que tudo corre como aqui no nosso mundo físico. Mas lá é outra dimensão, com normas, com leis específicas. É um mundo diferente daqui. Nós não podemos esquecer também que quanto mais evoluído o espírito, maior será a sua família espiritual. Então, a reencarnação jamais vai destruir os laços de família. Vamos sempre nos reencontrar e sempre estamos amparados pelas nossos antigos afetos. Então, uma família espiritual significa um grupo onde nós vamos nos relacionar bem, não vamos ter dificuldade. Mas é algo que a maioria de nós não tem, nem aqui, nem lá. É algo que estamos construindo ainda devido às nossas imperfeições. A família que temos é aquilo que nós fizemos até agora, que conseguimos amealhar, ou aquela que nós necessitamos para a nossa evolução. Então, geralmente a família carnal aqui no mundo é formada de espíritos com dificuldades para expiações, para reparações. E de acordo com as necessidades que temos de aprender. Então, em linhas gerais, nós podemos dizer que nós temos causas e efeitos dentro do nosso lar. Por exemplo, afinidade. São espíritos com os quais nós nos damos muito bem. Combinamos, temos os mesmos objetivos, então existe afinidade. Temos também provas e aprendizados. São pessoas bem diferentes de nós. É aqueles que testam as nossas virtudes, que nos ensinam outros aspectos da vida, que procuram que a gente tenha que ter a paciência e a tolerância. Então, nós estamos aprendendo com eles e sendo provados se realmente a gente conseguiu passar pelas dificuldades. Oportunidade de servir. Aqueles que precisam de nós e que a gente tem condições de ajudar. E também reajuste e reconciliação. Quando temos débitos para com eles ou eles para conosco e nós temos que nos acertar. E nunca esquecemos, ter consciência que sempre que nós encarnamos dentro de um núcleo familiar, nós assumimos compromissos no mundo espiritual para com os membros da nossa família. Seja pela afeição, com carinho, sustento material, afeto, amor, enfim. Sempre nós temos compromisso com ele. E também jamais esquecer que a prática da caridade não deve fazer distinção, se são familiares ou não. A nossa obrigação é ajudar todos aqueles que necessitam. E muitas pessoas têm orgulho dos seus
os seus familiares, os seus ancestrais que tiveram poder, que tiveram riqueza, que foram pessoas influentes na sociedade. Nós realmente nos deveríamos sentir muito felizes quando fizermos parte de uma família de espíritos elevados, que quando vier aqui na Terra deixaram os seus exemplos a ser seguidos, e não as honrarias da Terra. Deixaram os seus exemplos. Então, o que é a reencarnação? A reencarnação é a benevolência, a misericórdia divina nos dando oportunidade para nos reparar, para reparar com os nossos amigos, com os nossos inimigos, para nos fortalecer, para realizar boas tarefas, realizar bons projetos aqui no mundo. Logo, não estamos juntos com os nossos familiares por acaso, sejam eles bons, sejam eles maus. Temos facilidade de relacionamento ou não. Não é por acaso que estamos unidos com pai, filhos, irmãos, netos, sogra, genro, todos que pertencem a um grupo familiar. Isso nós só vamos compreender o dia que deixarmos este mundo, mas temos a certeza que não é por acaso. E aí, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para a nossa família, para melhorar os nossos relacionamentos? Emmanuel, nesse livrinho especial, Leis de Amor, diz ele: consagremo-nos à felicidade de todos e façamos o melhor ao nosso alcance, a benefício de cada um. Então, reclamar não adianta, pois é preciso reconhecer que, na grande maioria das vezes, nós não somos as vítimas, muito pelo contrário. As mais das vezes somos os causadores dos desajustes de hoje e do passado. Então, hoje, se temos pais tiranos ou opressores, pode ter sido os nossos filhos no passado, aos quais nós ensinamos o egoísmo, a intolerância, a prepotência. O filho rebelde de hoje, quem sabe foi o irmão que nós levamos à delinquência, aos excessos, desencaminhamos do caminho do bem. O marido desleal de hoje, quem sabe foi aquele abandonado no passado. A esposa desorientada pode ter sido a que foi enganada, que foi iludida, traída numa existência anterior. Então, não existe efeito sem causa. Tudo está dentro da justiça divina. E aí, então, Santo Agostinho vai nos dizer: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. E aí vemos a importância da família no contexto das leis divinas. Joana também vai nos dizer que a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. E para finalizar, mais um conselho de Joana de Ângeles. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, que Jesus nos abençoe, agradeço a atenção de todos e que possamos analisar o nosso contexto familiar e talvez ter uma noção de quem e por que estamos unidos naquele núcleo familiar. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e uma boa noite.